A paz do Senhor Jesus, meu nome é Daniel Elias, morador da cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Sou um pastor evangélico. Estou fazendo aqui mais um vídeo sobre a questão dos pastores evangélicos estar apoiando a candidatura de Jair Messias Bolsonaro. Na verdade, quero começar falando que eu fiquei triste com uma coisa que aconteceu. Um vídeo meu que já tinha 4.000 visualizações foi tirado do Facebook. Isso me deixou triste. Por quê? Porque a minha mensagem, na verdade, não é uma mensagem de ódio. Muito pelo contrário, é uma mensagem de paz e de conscientização. Quando eu vi pastores evangélicos usando de má fé, usando da Bíblia e muitas das vezes da inocência da igreja do povo de Deus para fazer votos, principalmente para Bolsonaro, eu me senti na obrigação de fazer esses vídeos de esclarecimento. Essas pessoas, elas têm transgredido um mandamento da Bíblia que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles têm usado a fé das pessoas, brincado com a fé das pessoas. Na verdade, fizeram isso no passado para tirar o teu dinheiro, para fazer muitos enganos, sendo que agora eles estão colocando o Brasil em risco. Jair Messias Bolsonaro, ele é uma ameaça à democracia. Não é simplesmente uma briga por ideologia ou por algumas questões. Não, a briga agora é pela liberdade. Porque Bolsonaro, ele tem todas as características de um ditador. O perfil dele é de um ditador. Então, uma pessoa perigosa. Ele já teve algumas declarações que mostrou isso. Saiba que ele já falou com a sua própria boca que ele não acredita na democracia, e ele já falou com a sua própria boca que se ele fosse presidente, ele colocaria uma ditadura no país. Ele já teve algumas atitudes. Ele falou que ele vai ser eleito e não aceita outro resultado. Eu não sei se você entendeu, mas isso é uma ameaça. Agora, há pouco tempo, a Veja fez uma publicação sobre algumas coisas dele, em relação ao passado dele, principalmente da vida conjugal dele, e ele queria tirar de circulação essa revista. O nome disso é censura de imprensa, algo que a gente viveu no período da ditadura militar. Talvez muitas pessoas não entendam por que tanto movimento ele não. O movimento ele não é um movimento petista, nem um movimento esquerdista, não. É um movimento de pessoas conscientes, de pessoas que têm amor no coração. Nem toda pessoa que vota, ela é necessariamente de esquerda ou de direita. Muitas vezes ela é até neutra, sendo que ela, por sensatez, ela identifica que Bolsonaro não é uma pessoa capacitada para a presidência. Quero dizer para vocês que eu não odeio ele, não quero o mal dele, fiquei triste por ele ter levado aquela facada. Como pastor, eu orei por ele para que ele pudesse ter uma recuperação. Desejo que ele seja feliz, mas bem longe da presidência. Eu particularmente acredito no PT, acredito no 13, no Lula, não por questões, algumas questões particulares minhas, porque eu não estou escolhendo uma pessoa para governar para mim. Isso tem que ser entendido. Eu estou escolhendo uma pessoa para governar para o Brasil. E eu entendo que a gente viveu na prática uma época muito boa, na época que ele esteve na presidência. Uma coisa que me fez me aproximar da política, falar, militar, brigar, foi duas coisas. Primeiro, a covardia que fizeram com Dilma no impeachment e na prisão do Lula. Foi uma atitude muito extremista e covarde, foi um golpe, porque eles querem o poder a todo custo. E a segunda coisa é ver uma pessoa como Bolsonaro ser candidato, porque Bolsonaro, na minha opinião, ele não podia nem ser candidato. Como é que ele vai ser candidato às eleições de um país democrático se ele não acredita na democracia? E uma coisa que tem me deixado assim triste é ver pastores evangélicos apoiando ele, pior, em nome da fé, em nome da Bíblia. A Bíblia fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Muita gente talvez não saiba o que está acontecendo dentro da igreja evangélica. Os pastores, eles estão manipulando o voto. Pessoas dentro de uma igreja evangélica que não aceita Bolsonaro e que é a favor do Lula, a favor do Haddad, do PT, essas pessoas são oprimidas, entendeu? Elas estão sendo até, inclusive, perseguidas, se você não sabe. Entendeu? Então eu estou aqui para lutar, estou aqui para dizer para vocês que, como homem de Deus, como uma pessoa que acredita na Bíblia, nos ensinamentos de Jesus, eu vejo que Bolsonaro é uma pessoa reprovada para a presidência e acredito no trabalho do Haddad, do PT, por ser um trabalho socialista, um trabalho que é voltado para as pessoas mais carentes, mais pobres, igual Jesus. Jesus, ele se identificou
com as pessoas mais humildes, mais pobres, entendeu? Jesus, ele como Deus, ele veio na terra como homem e foi uma pessoa, um trabalhador, ele era um carpinteiro, largou a carpintaria aos 30 anos para poder pregar uma mensagem de paz. E quem prendeu Jesus foi justamente os religiosos, os líderes religiosos de Israel. E eles manipularam o povo de Deus para gritar que Jesus fosse crucificado. Então essa é uma tendência do povo de Deus. É tendencioso o povo de Deus trair os seus bons líderes. Eu quero dizer para vocês que minha motivação de militância não é pessoal, não tenho raiva da igreja, de pastores. Eu amo o meu povo, eu amo a igreja, eu amo os pastores, entendeu? Mas se você for analisar a Bíblia, você vai ver que os profetas do passado, quando eles recebiam uma unção de Deus, era justamente para profetizar, para confrontar os pecados do próprio povo de Deus, porque o próprio povo de Deus tem tendências a uma religião fanática. Quando Jesus estava aqui na terra, ele confrontou esse fanatismo religioso, porque os fariseus começaram a dar mais valor aos seus próprios costumes do que aquilo que realmente estava escrito. Então eu tô vendo pastores brincar com a fé do povo de Deus, entendeu? Com bitolações, criando ideias de conspiração que não existe. Foi citado um tal de uma conspiração comunista na América do Sul chamada Ursal, é uma coisa que não existe. O kit gay, ele não existe. O kit gay, ele só existe na imaginação das pessoas. Nunca vi ninguém do PT falar sobre esse kit gay. A única pessoa que fala do kit gay é Bolsonaro, e os crentes bitolados e a bancada evangélica. Mas ninguém toca nesse assunto. Quero dizer uma coisa para vocês, a gente tem problema muito mais importante para resolver nesse país do que querer influenciar a criança A ou a B, entendeu? É claro que a gente acredita na diversidade e temos que respeitar a diversidade. Eu, como evangélico, não posso querer impor as minhas leis religiosas para o Estado, é uma coisa que eu tenho falado bastante. O nosso país, na verdade, ele é um milagre só ter um idioma. Pela história dele, né, era para a gente ter 2 línguas, 3 línguas, porque é um país de uma diversidade tão grande. Tantos imigrantes vieram de outros países para cá, né? Nós temos diversidade de tudo, de cultura, de tudo. E mesmo assim, todo o país fala a mesma língua, que é a língua portuguesa. O que isso quer dizer? Isso é um sinal que mesmo com tanta diversidade, com tanta diferença, é capaz a gente falar uma só língua assim. Então, em nome da paz, em nome da fé, em nome do amor, em nome da Bíblia, eu quero pedir para você, vote consciente. Já está chegando o dia das eleições, eu te peço, vote consciente. Eu falo ele não e eu falo ele não. O meu voto é pro Haddad, é 13, a minha chapa toda é 13, inclusive apoio Lindbergh para senador do Rio de Janeiro, 131, Márcia Tiburi, 13, governadora, o meu deputado estadual é Gilberto Palmares, 13455, e para federal é o Vadir Damus, 1322. São pessoas que eu acredito, quero ver estar lá para me representar, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.